Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos que aqui reinam entre nós, numa soberania imensa de números incluso. Então há muitos seres invisíveis no interior, no exterior, em muitas localidades que diz respeito a este portal de edificação, pleito ecumênico da verdade, assentado neste campo de vida de encarnados. Por assim dizer, todos aqui que estão à frente deste encarnado que traz a possibilidade desta expressão, e deste ser correspondente que está aqui também. Então, para todos vós, neste campo de vida de encarnados e para todas as outras atmosferas reinantes, inclusas no interior deste pórtico, e de que o que redunda nesta voz redunda a centenas de metros do mesmo modo, centenas e centenas de metros, a correspondência destes filhos da vida, que aqui reinam neste campo de vida, de encarnados, sobretudo, é de tal importância aqui estarmos, já que o efetivo daquilo que convém a esta ordem e convém à inteligência maior, que dirige esta ordem todos os seres que aqui estão, recorda e faz valer os fundamentos desta vida, onde todos estão despatriados, desaparecidos. E nos conformes disto, todos estão perdidos e achados. E nos achados, convém daquilo que está perdido, algo que frequentemente e constantemente traz algo inóspito, não hospitaleiro. Mas como temos a certeza de que estamos achados, então podemos discutir conosco mesmo lá dentro de nós. Por quanto e por que tantos odores, tantas aflições, tantos insabores, tanta impotência. Então saibam, a discussão deste grande mundo externo, é infindável. Então discute-se, tudo discute-se, entre muitíssimas correntes, científicas ou não, e todos os recados que possam trazer para nós. Mas o recado maior que possa trazer para nós é aquele que, quando estamos perdidos, onde que podemos estar achados? E no que condiz a isto, e no que condiz a este bem-vindo entre nós, sempre, já que principiamos com o bem-vindo, principiamos com todos os seres que aqui estão, que na pólice de absolutamente nada, em absoluto, o realizaram, senão, dentro de toda a competência que recepcionaram e receberam desde o princípio, mas desde o princípio, não é desde o princípio que aqui estão reinando como encarnados nesta terra, desde o princípio, lá no princípio, de muito princípio, de onde estes seres que aqui estão e todos nós, dentro de uma fonte tão absolutamente incontável, porque está fora do tempo, é atemporal. Se for atemporal, não podemos ter a logística do tempo, de que pode ser milênios, de que pode ser eras, de que pode ser ancestral até. Então, a ancestralidade é o último modo, o primeiro modo que podemos tratar disto. De onde?
De onde? Mas para talvez podemos ter a revelação de onde? Precisamos tratar do princípio. E o princípio, o maior de todos os princípios, de que todos que estão aqui reinando, de todas as impressões que possam ter que estão aqui reinando, na apólice de que um papai e uma mamãe realizaram uma proeza, e de repente algo cresceu, e de repente este algo ebuliu, e de repente este algo estava nesta terra, e inspirou pela primeira vez este ar em desespero. Sabem quem? Será que isto é curiosidade? Será que vamos tratar aqui de curiosidade? Então, não tratamos de curiosidade. E não tratamos daquilo que podemos nos deliciar, daquilo que possamos de ouvir. O que está sentado aí, cada um de vós, é da natureza humana e espiritual. Bom, podemos discutir isto? Então, se podemos discutir isto, e vamos para este grande mundo fora, de onde reina esta atmosfera, por todos os cantos, e todos os seres da natureza humana e espiritual que possam se encontrar, não há outro modo que não seja da natureza espiritual. Então pode ser mongóis, chineses, albaneses, podem ser saxônicos, latinos e tudo mais, são da natureza humana e espiritual. Em sendo da natureza humana e espiritual, significa algo. Que somos um tipo de espécie que está dentro desta terra. Só que esta espécie que está dentro desta terra, no comungado de ações e atendentes a tudo que este ser recepciona, para que simplesmente é da natureza humana e espiritual. Vejam, estão pensantes, pensem agora. Tudo este do lugar que pensa é o que recepcionaram igualmente todos vós. Podemos utilizar isto como queiramos. Todos pensam. Ninguém aqui realizou obra-prima em algum lugar, em algum cantinho, de formatar a possibilidade tecnológica de pensar, saborear. Então, isso tudo que indicamos agora é um verbo. Então, o verbo é algo muito mais que o substantivo, que o adjetivo, indica em todos os conformes, porque o verbo está em si mesmo, saborear, pensar, sentir, saber. Junto disto, de cada um disto que está tratando, multiplica-se, já que podemos juntar aquilo que sentimos e pensamos em milhares de modos. Podemos sentir aquilo que sabemos, consentimos, o que pensamos, que arguimos, que raciocinamos de milhares e milhares de modos. Isto faz parte da natureza humana e espiritual e não é discutível, porque poderíamos agora tratar em qualquer continente isto que tratamos, e não absolutamente discutível. Quer dizer que aquilo que não é discutível é a curiosidade, é intrigante. Então saibam, antes de continuar, vou tratar de uma curiosidade. Existe neste planeta um elemento que se chama água. E vou tratar de uma curiosidade. Curiosidade é que esta água é um elemento ancestral. Quer dizer que diz respeito, que formatou-se no mesmo momento onde este planeta formatou-se nesse sistema solar. Ou podemos dizer que toda esta água foi trazida de algum lugar outro e chegou neste planeta e somatizou neste planeta através de uma inteligência, um poder gigantesco. É curiosidade. Será que curiosidade nos dá um tipo de alegria porque é curioso? Então saibam, esta curiosidade está em cada célula vossa, para que simplesmente possa estar sentado nesta cadeira. Isto é curiosidade? Então, se tudo é curiosidade, perder algo em nós, perdeu a competência. É absoluto e total, e estamos perdidos nisso, que tudo ficou curiosidade. Então, se existe algo ancestral em nossas veias, em nossa célula, agora, lá onde
existe uma saliva em vossa boca igual. E isto, que não seja curiosidade, então é algo inacreditável, é um milagre. Se apenas tratamos de que tudo que está em nós é curioso, então quem decide isto? Então, se todo este elemento é curioso estar dentro do nosso organismo, tudo é curioso, este planeta é curioso, os outros elementos são curiosos, o Sol é curioso. Quer dizer que podemos dizer que todos aqui são pensantes também, é curioso, é curiosidade. O curioso, quando ele sai do curioso e temos contato com o que do fundamento que possa ser do que tratamos no fundamento, partindo do fundamento, ele deixa de ser curioso. Está muito além da curiosidade. Está em algo de que, em contato conosco, diz respeito que também somos ancestrais. Isto é curioso? É curioso que houve algum momento, num ponto da criação, além do memorável, além do tempo, além de tudo, que existe uma matriz da natureza humana espiritual. Nessa matriz da natureza humana e espiritual, todos vão ser da natureza humana e espiritual, porque contém todos esses desígnios, mas a Big Mael presente, que está aqui com todos vós, se estiverem na mais deplorável possibilidade de natureza humana e espiritual, na mais deplorável possível, em todos os contingentes, pode ser que ele esteja utilizando o pensamento, o sentimento ao avesso. Ele pode estar usando o conhecimento, ele pode estar a concepção e o grande saber aos avessos. Mas ele é da natureza humana e espiritual. Ele não transforma-se num cão. Ora, Abigail, até quando? Se na pólice de tudo que está aqui, na pólice diz que tudo que este reino ele é sustentado, então não há limite para que possa estar sustentado. Então podemos dizer que no feitio disto ninguém até hoje conseguiu realizar a obra-prima de uma célula, nem de um átomo, nem de um elétron, nem de nada. Tudo isto faz parte da criação e essa criação o sustenta. Não é que ele sustenta num dia e depois veste o paletó e vai embora. Somos intermitentemente recepcionando irradiações que fomentam, que vibrila o átomo, que vibrilando o átomo, vibrila numa quantidade infinita. Toda inteligência que realiza a obra-prima de uma qualidade de célula e vibrila eternamente. Bom, como é este eternamente, então poderíamos ser eternos. Não sei se recordam agora, estão num campo de vida de encarnados. Quer dizer que ele entra e sai dentro de uma regra simples. Podemos ordenar o melhor modo de encaixotar-se, o melhor modo de vir e sair do útero. Podemos tudo, menos que esta equação se mude. Podemos aguardar, como sempre tratamos, a última expiração. Última. Então a conta, 60. 1, 2, 3, até 60. Depois diga, volta. Pega um aparelho todos deste mundo, do mais atômico, desatômico e tudo. Não. Porque o que se sustenta, o que se sustenta é uma qualidade de uma lei que vai transmutar uma algo em outro algo. Estamos falando de fundamento, não de curiosidade. Curiosidade a gente vai no circo. Quanto à espiritualidade, nós vamos saber diretamente aquilo que estamos esquecidos e de que tratamos o mundo todos, nossos semelhantes, toda a loucura, toda a devastação, todas as moléstias
Sim, não sendo na nossa garganta, é curiosidade. Então, saindo da curiosidade, nós temos um desafio gigantesco, como encarnados nesta terra. Não diz respeito a que podemos acertar ou errar, ou diz respeito a isto ou isto. Pode-se dizer que algo em nós que atravessou os limites da tolerância que temos, desta tolerância, e criou um apólice particular. E esse apólice particular ficou numa personagem particular. Esta personagem particular, ela nunca tem contato direto, sempre é indireto. Por isso que tudo é curioso e não é nada. Se dissermos que estão com um elemento ancestral em vossas artérias, em vosso cérebro, e que sem esse elemento não existiriam, isto não é curiosidade, isto é um milagre. Se tudo ficou curiosidade e o milagre desapareceu, quer dizer que alguma coisa comeu o milagre, mastigou o milagre. Por isso aqui estamos tratando com todos vós. E o que estamos tratando em evidência absoluta, que mais do que curiosidade, se temos contato direto com a ancestralidade deste elemento em nós, temos contato com a nossa própria ancestralidade, mas temos contato com o quê? Com o que sabemos lá fora de nós mesmos. Ficamos curiosos, tudo que representa, que podemos fechar o olho e pensar, é curioso. É o meu pensamento, não. É uma qualidade de natureza humana e espiritual, pensar. Então, dentro disto, ele é uma qualidade inexorável espécie da natureza humana e que nós recepcionamos e sabemos. Então, algo em nós sabe. Quem é o Senhor disto? Quem é que entra numa oficina com todos os ingredientes da oficina e realiza a obra da competência desta oficina? Então, é isto que temos, uma oficina gigantesca. Mas tem algo que tem a proeza de realizar a obra-prima disto. Se dentro do fundamento desta oficina é específico, sabemos a própria obra, sabemos que não realizamos nenhuma ferramenta, não sabemos que não realizamos o feitio de como ela opera e do poder que ela opera. Assim, são todos os componentes da natureza humana e espiritual que temos. Mas tem um a mais. O operador. Quando, filhos desta vida, o operador está lá fora, deste grande mundo lá fora, somos assistentes do operador. Então, mais ou menos pensamos, mais ou menos sabemos, indiretamente sentimos, lá por distante copulamos. Então, existe algo assim. Se estamos totalmente esquecidos, perambulando, e muitos, um acordado maior nos escraviza, nos dá sentido, nos dá casa, nos dá comida, e nos dá tudo, e diz assim, quem pensa sou eu. Então, faz de conta, então, que sou operador desta máquina. O que está operando aí dentro, cada um de vós, deste grande mundo? Retirando este grande mundo, como é, dentro do fundamento, o original, não existe mais. Quando o original desaparece, tudo é curioso. Deus é curioso. Será que ele existe ou não? Não, ele não existe. Então temos a competência e é sustentado de todas as formas possíveis. Ele não existe. A competência é minha, eu que me realizo, eu que me faço, eu que faço realizar a obra-prima
do meu baço, dos meus pulmões. Eu que faço a obra-prima de estar vindo nessa terra através de um útero. Eu que fiz. Eu fiz tudo, e faço tudo, e escolho tudo. Então, podemos ter a curiosidade de falar, eu ando em tudo e estar numa cadeira de roda. Eu faço tudo, eu penso tudo, eu sinto tudo do jeito que eu quero sentir e pensar e tudo mais. Sim, será sustentado. Mas na pólice de que estamos? Num consignado à parte, como uma personagem que utiliza todos os recursos que recebe e diz, meu nome é este, isto que eu gosto, isto que eu não gosto, para isto que eu vou, para isto que não, e tudo isto é como se houvesse uma curiosidade à parte. Primeiro, sois ancestral, sois existente, quer dizer que tudo isto que está conversando aqui é maior do que vosso existencial? Muito maior do que existencial, não. Se há alguma coisa maior, é que são existenciais. Tentem não ser como tratamos. Abigail, não, sem pretensão nenhuma, mas tira a vossa existencialidade. Tira a qualidade da natureza humana e espiritual que está em vós. Tira a competência, uma competência de todas as competências que está acontecendo agora, até no manuseio da expressão. Tira fora. Tudo isto, recordem bem, daqui a pouco vai ser uma curiosidade. Se fazemos do milagre a curiosidade, nunca saberemos o que é o milagre. Quando, de tudo que tratamos, quando podemos ter a revelação de que não somos nada, aí principiamos em algo. Então, o que está determinado para cada um de vós e todos os seres que estão aqui? Não estamos tratando disto apenas com esse número de encarnados que está aqui, mas com centenas de seres como vós que estão fantasmas, igual vós que daqui a pouco estarão também. Isto é curiosidade. Então, se matamos a verdade, matamos o milagre, e ficamos com a curiosidade, e nós achamos importantes e grandes e especiais, seja quem for nesta terra. Então, a exemplo, como sempre é citado, de muitos seres que vieram para esta terra, onde nada era curiosidade, era o puro milagre, a pura gratidão, a pura expressão daquilo que recepciona. E se os elementos os elementos que estão em seu ser, do seu organismo, e de que este organismo possibilita que estejam incorporados nesta terra, encarnados nesta terra, então tudo fica milagre. Quando tem um milagre, então tem o milagre temos o contágio com o milagre do elemento água nas folhas, do elemento água corrente nos rios, lá nas nuvens. Pelo contágio, não pela curiosidade. Então tudo isto que tratamos, já que então saibam, quando saímos de um oásis do deserto, onde tem frutas, onde tem água, e caminhamos e saímos deles, esquecemos dele, nem sabemos mais dele. Mas em algumas vidas, não sabemos mais dele. E tudo que vem direto de uma fonte emprestada de algo que aconteça lá no meio da areia, o deserto e a fonte desapareceu. É disto que estamos falando, de onde estamos perdidos. Então, no deserto, seja o que for que está lá caminhante,
É desta fonte que vai, nesta fonte é que vai estar e ser a possibilidade de estarem. Se estiverem muito, muito longe, indiretamente, saberão através dos animais, saberão através disto ou daquilo, ou dos seres caminhantes. Dizia a fonte. Então, dentro desta natureza humana e espiritual, o mesmo elemento está nas veias de cada um, exatamente o mesmo. Exatamente todos os minerais estão contidos aí, contido aqui, e contido também no organismo de Abigail, fantasma, invisível, apenas pelos olhos carnais de todos vós. Se temos um aparelho tão péssimo, mas absolutamente tão péssimo, que são os olhos carnais, de que advém de que só temos uma única faixa pequeniníssima de visão, mas todos os outros seres também têm, porque o lagarto vê vós, e vós vê o lagarto. E desta faixa é que é, e nós temos uma realidade dentro de tudo que podemos pensar através disto. Se dissermos que a faixa de visão no eixo da natureza humana e espiritual, dentro da espiritualidade, é infinitamente maior. Se o eixo de visão para todos os seres que estão aqui, e têm a visão, é que olham para todos vós e têm a visão de tudo, aprofundado até o último detalhe. Sim, se entendemos que o pensamento nosso exterior, ele é íntimo e particular, e o que nós sentimos também, não. Houve-se a distância. Tudo é sabido. Não é sabido, já que o deslocamento entre um e outro é tão grande que desconhecemos o outro. E até o milagre do outro, até o conseguinte de tudo isto. Então, se tens todos vós a pior ferramenta, saibam que tem a pior ferramenta. Então não é pelaquela pior ferramenta que vão tratar e realizar tudo o que precisa, do modo que queiram, no consignado que entendam o que queiram, que sintam o que queiram. Então estão no aguardo do grande visão? Sim. Porque neste campo de vida da Terra esta, mas tem um campo de visão amplificado. Tem um campo de visão que pode ter a visão do átomo, das células, do interior de tudo que diz respeito a este organismo. Mas é curioso, não é? Olha que curiosidade, olha nesta lente, olha que curioso. Só isso que reconhecemos é curioso. Onde está o milagre? Porque não há o que não seja milagre. O que determinamos não há uma parte onde ficamos com a pior visão, o pior consignado de pensar, sentir e no conseguinte disto. Então, através destes olhos carnais, abro os olhos e estou no campo de vida de encarnados. Eu posso ver todos vós. Isso, a Abigail está com os olhos abertos. Desta ferramenta de encarnados. Quando ficamos em esquecimento profundo, que esta ferramenta é um dos aspectos num campo de vida de encarnados que estamos, então só podemos ter a impressão de que tudo que eu posso ver é o que é. Então olhem em volta para todos os lados que estão aqui, os seres que estão encarnados. Então a Abigail vai tratar mais de algo intrigante, muito intrigante. Todos os seres, como todos vós, que daqui a pouco não estarão aqui, terão o último expiro. E que isto é uma curiosidade.
E que nesta curiosidade enterramos nossos mortos, porque é curioso. E de que tudo o encerramento diz que somos tão pequenos, tão absolutamente pequenos, que qualquer imbecilidade que temos nesta terra é imbecilidade, porque estamos perdendo uma grandíssima oportunidade. Quanto mais curioso tudo é, mais arrogantes somos. Todos nós. Então, uma curiosidade. Quando, logo em seguida deste vai e vem, milhões estão entrando, milhões estão saindo. É uma festa de entrada e saída. É uma festa de milagre crescendo no ventre. É milagre de seres que estão deste tamanho, os ossos crescem e ficam grandes. E eles conhecem e sabem que eles são isso mesmo. Então é a terra onde o milagre desapareceu. Onde o Éden foi embora. E precisamos trabalhar dia e noite, noite e dia, para a única algo possível. E se for possível, acumular. E se podemos acumular 10 vezes, acumulamos 100, 200. Se não podemos, não acumulamos. Mas acumulamos outros acumulados, como se fôssemos eternos. Então saibam, do outro lado, quando neste campo de vida, ele é subsequente, temos a impressão que nossos olhos são carnais. Só. E quando estamos em outras atmosferas, só vemos com os olhos carnais, porque eles são sustentados. Entenda, tudo que for que quiserem será sustentado. Se pegar agora uma faca e cortar o pescoço, será sustentado. O que sobrar vai ser sustentado para todas as espécies que vão devorá-lo. Mas saibam, existe um prodígio para todos nós. Nós temos a competência de criar impressões. E na competência de criar impressões, elas se materializam em nós. E se criamos a impressão, noite e dia, de que os olhos carnais são os únicos que podem crer, fora deles eu não acredito, assim será. E terão a possibilidade desesperada de olhar com os olhos carnais como sempre olharam. Sabe quantos e quantos em atmosferas estão com a impressão dos olhos que tinham dentro deste campo de vida de encarnados? Milhares, milhões. E quando encontram-se, criam-se uma amálgama de seres que têm a certeza que só podem reconhecer-se através dos olhos carnais. Tudo é sustentado aos bilhões, aos milhões, seja o que for, do inferno dos céus. Este é o nosso teste. Não adianta implorar, não adianta fazer reunião com os anjos, com Deus e nada. Assim o é. E assim o é. Máximo isto. Então isto não é extraordinário? Então tudo que chega destas irradiações e formata este organismo orgânico que está aqui, e de que, por álibi de seres que eles obra-prima de interseccionar de modo em outra potência, e a Big Mael tratar com todos vós, é um milagre. Estou desesperado para passar o milagre, todos querem curiosidade. Curiosidade passa, aí que vamos para outra curiosidade. Depois vamos para outra curiosidade. Depois criamos idolatrias nas curiosidades. Criamos idolatrias nas impressões que temos muito. Nas impressões que somos importantes. E tudo é sustentado. Então isto que tratamos agora, podem saber. Então saibam, dentro deste fundamento todos
os grandes seres que estavam em totalidade trataram de algum modo ou de outro. Mas dentro da nossa curiosidade que ficou curiosidade passageira, seja o milagre que pudesse trazer. Qualquer um, sendo que um grande desses seres poderiam materializar-se aqui. E tratar disto seria muito curioso. E ele trouxe consigo uma aura, uma luz azulada, muito linda. Viu como é curioso? Não há nada que não seja milagre. É uma lei, é até a própria lei. Todo consignado que nos afasta, e é sustentado também, porque é um desígnio da natureza humana e espiritual, mover montanhas, ou mover a própria imbecilidade até o fim dos últimos tempos. Então, tratar de espiritualidade no interior deste portal de edificação é o que tratamos. Então, a visão, de acordo com 7 visões principais que multiplicam-se. Uma delas é a visão da natureza humana e espiritual num campo de vida de encarnados. Esta, onde forem, procurem o lugar mais longínquo, a cultura mais longínqua, a linguagem mais longínqua, vão olhar um para o outro e, se aprender a língua dele, vai falar, nossa, somos da natureza humana e espiritual. Pensa, pensei. Sente, senti. Isto é um milagre. O que designa que nos tornou separados do milagre? Então, esta é a terra daquilo que tudo ficou separado. Não encontra-se, não tem contato. Então, de um grande contato que seja de 7 pontos de velocidades, tem meio de 1. Com isto, com este pouquíssimo contato, nesse grande desvio, caminhamos, batendo por todos os cantos. É de acordo com nossas impressões de que isto é certo, de que isto é errado, de que é isto, é do que eu quero, do que eu posso, do que eu entendi. Então existe algo que é um só. Uma fonte só. Se estamos tratando disto. E lá no começo tratamos que estamos tão distantes de casa, que esquecemos disto. E formatamos colônias, formatamos famílias, formatamos muito, muito distante de casa e distante da fonte. E nisto, consagramos o efetivo através de impressões que são iguais, quase iguais, e daquilo que dentro dessas impressões todas. Então, os orientais. Então, lá no núcleo do Oriente, lá no núcleo do Oriente existiu existir aí algo inacreditável de competência de seres que vieram para esta terra para tratar disto. Então, eles notaram que todos nesta terra têm a impressão que existem, têm a impressão de que sabem, têm a impressão que copulam, têm a impressão que são pai, têm a impressão que são mãe, têm a impressão. A logística de todas as impressões é que num instante tudo desloca-se e desaparece. Qual a impressão que tem de uns seres que não estão mais aqui e que tocaram as mãos? Trataram do milagre da expressão juntos. Como é? Sabe o que é isto? Ou é só curiosidade? Apenas tratamos de tudo isto, filhos desta vida. Porque quando nos deslocamos e foi sustentado que ficamos como aquele boneco que fica sentado na perna, ventríloco. Ficamos apenas com nada,
E ficamos muito importantes porque criamos a impressão de nossa importância. Nada, uma sequela, um instante nesta terra. Com uma herança gigante de todos os elementos para que possa existir este organismo exista. Aí sim, aí começamos a chegar ao fundamento, porque este é o fundamento. Fora do fundamento, podemos ter a proeza da impressão que quiser e ela será sustentada. Tenho a impressão de que a morte não existe. Tenho a impressão que o desígnio melhor é este. Tenho a impressão de que o melhor modo disto é disto. E ela permanece. Quando olhamos em volta de nós, tem centenas de impressões que escolhemos e não escapamos mais. Se for engano, e se for engano, a proeza maior de tudo isto, o que tratamos de revelação, filhos desta vida, revelação. Revelação é uma valvulinha que temos de que está adormecida totalmente e de que quando ela é acesa, ela acende. E lá é o que nós somos. Então a revelação é o que nós somos. E lá, nesta revelação, é como uma grande luz que acende e vemos a totalidade de nós, do que embrenhamos, do que recepcionamos, do que pisamos em cima, do que tudo. Isto é revelação. Então, revelação é tratada dentro da espiritualidade por todos os cantos e por todos. Revelação. Então, os orientais, os budistas, tratam como iluminação. Quer dizer que existe uma competência que está adormecida na nossa existencialidade, por 1, 2, 10, 20, até o limite do que fosse, tudo será sustentado, até que ela possa ascender. Mas tudo trabalhará contrário a isto. Quer dizer que quando ela acende, nós temos um contato direto e sabemos que ficamos uma personagem neste mundo. Dentro do que idolatramos, do que adoramos, do que odiamos, do que refletimos, do que pensamos e tudo o mais. Na impressão de que somos autoridade e que nós estamos no comando, é uma impressão. Então, quando existe uma revelação, e olhem, não estamos tratando de curiosidade, estamos tratando de estremecer e gelar a barriga, porque é por isto que estão aqui. Estão aqui por quê? Para pagar todas as contas e daqui a pouco pagar outras contas do outro lado. Então tudo se confunde. Então quer dizer que vamos ter que morar embaixo da ponte, passar frio, necessidade, alimento. Então saibam, existe uma proeza para a natureza humana e espiritual próspera. Ela é além do temporal, é além daquilo que concebemos. Então, sempre nos atemos, como somos trapaceiros. Então, quer dizer que espiritualidade, nós vamos passar necessidade, vamos passar fome, vamos ficar embaixo da ponte, é isto, e aí vamos poder orar à vontade. Nada disto. Não fomos feitos para a miséria. A miséria está neste grande mundo. Neste grande mundo, dentro das impressões possíveis, dentro de idolatrias possíveis, tanto daqueles que escravizam, como daqueles que estão escravizados. Igualmente, o que é pior? Quem pode dizer o que é pior? Então tudo isto, apenas isto. E para todos os seres que estão aqui, muitos.
Então pudera que algum ser que apertaram a mão, como vai? Coma isto comigo, beba isto comigo, fale. Ele expressou, quando ele estava falando, ele está falando através de um milagre, porque ele não confeccionou isso. E vós também. E agora? Que impressão que tiveram destes seres? E ainda tem. Então saibam, a impressão diz que da competência da natureza humana e espiritual. Então não é algo que vai ser tirado de nós. É algo que temos a revelação disto. Que competência pode haver de Abigail ter a impressão agora disto ou daquilo? O único óculos que eu tenho é o fundamento, por isso estou tratando. Se eu sair dele, vamos discutir, vamos contemporizar, vamos dizer quem está certo, quem está errado. Eu estou falando que aquele ser humano que estava aqui, que apertou a vossa mão, estava com o elemento água, aí era ancestral. Estou falando que este ser recebeu de herança toda a competência possível, inclusive de copular o suficiente para que estivessem aqui, na fonte sagrada. E que ganhou de presente, não porque ele era grandão, pequeno, ou seja o que for, ganhou de presente. Isto é dignidade do que tratamos dentro do fundamento. Qual a impressão que tem? Fizeram a impressão que quisessem. Cada um de vós tem a impressão. Então vejam aqueles que não estão mais aqui. E aqueles que estiveram próximo, cada um tem a impressão do jeito que quiserem. Só que a impressão, o que é? Tirar a impressão, ver através dos fundamentos. O que estava comigo e apertou minha mão, e a força que estava, é por algo que sustentou seus músculos. É o quê? Mas eu tive impressão disto, e vós, que impressão? Tá, eu tive impressão outra. Então, quem será? Então, se o meu reino for de impressão, jamais saberei o que é verdade. Porque ela pode ser tudo. Mas o que era a verdade, Abigail? A verdade é um, onde toda característica máxima da natureza humana e espiritual vê diretamente o mesmo. Os elementos é um, os minerais é um, o Sol é um, este planeta é um, e todos os componentes dele é um, até os micróbios, os micro, e todos eles é um, menos da natureza humana e espiritual. Então tudo nesta terra devastou essa terra, senão as forças naturais que o realizaram por inteligências que precisassem. Então este é um grande capítulo, o capítulo do campo de vida de encarnado. Por acaso estão. Mas muitos que ficaram muitos anos fora dele, aí pergunto para Abigail, esteve lá, como é lá? É curioso? Eu diria, é curioso. Sabe aqueles seres que vêm através de um milagre, que nada o realizaram, senão o próprio milagre? Eles acreditam que foram eles. Sabe aqueles seres? Acreditam que quando copulam foram eles. Sabe aqueles seres intrigantes? Quando algum ser da natureza humana e espiritual vem e comunga com eles, eles dizem que é um tipo de propriedade deles. Muito intrigante. Assim a Abigail conta tudo isso. Porque Abigail é um pouco fofoqueiro. Não é isto que dizem nesta terra? É assim. Então vou contar direitinho o que é o campo de vida do encarnado. Que tudo que é de milagre desapareceu. O máximo que pode acontecer é a curiosidade. Tudo é amorfo. No birigelado disto, muitos nocauteiam a vida dizendo: eu fiz tudo o que é possível e tudo o que posso escravizar para não fazer nada. E não fazendo nada significa que é a pior impressão possível, porque ela atormenta. Ela atormenta.
Então só tem um destino para todos nós, para Abigail e tudo, o fundamento. E dentro de fundamento e suas leis são absolutas. Então quando cria-se tudo aquilo que dentro da espiritualidade crística, da caridade, então podemos ter a impressão de fazer caridade e aquele que recebe também. Então qual é a grande caridade? O que constou dentro das impressões humanas do que Cristo tratou? Caridade significa estar imbuído em totalidade da fonte, da primazia do milagre e se expressar através daquilo. Quer dizer que toda a competência crística de realizar um milagre, da multiplicação de pães, tudo, ele resolveu uma refeição. Ele disse assim, é assim, podemos multiplicar tudo, porque a prosperidade é nossa. Não há limite para nós. Não há limite. Podemos movimentar as montanhas. Com a fé, com uma ligação do poder de Deus, do Criador e do sustentador, nem que seja do tamanho de uma semente. A caridade, então saibam, a maior caridade que podemos ter é tornar digno nossos semelhantes e dizer para eles que eles são um milagre, não são uma hipótese de que eu possa ter a impressão que seja. Esta é a maior caridade que podemos ter, porque ela é única. Então a chance de engano é muito pequena. Se dizer para seu vosso semelhante sois existencial é um milagre, a chance disto dar errado, a chance disto ser um engano é muito longínqua. Muito longínqua. E tudo, e onde estamos não é curiosidade, estamos no eixo, não na curiosidade. No eixo, no condizente de toda a ancestralidade e de que sois a própria, porque tem a impressão de que nasceste em tal data e de que tem a primazia de tantos anos do tempo e de que sois de uma filiação e de que sois de uma oportunidade e de que sois disso. Acabou? Encerrou? Cadê o milagre? Cadê a gratidão gigantesca por apenas existir? Desapareceu. E quando isto que tratamos, daqui a pouco, numa menção exata de como as impressões são o comando central e que somos comandados por ela, depois daquele portão, só haverá curiosidade aqui. Não importa. Então Abigail é portador de algo, de que pode, por uma natureza de inspeção, ou mesmo de alegria, ou mesmo de brincadeira, sortear este anel. Aquele que depois de um quarteirão, daquele portão, não estiver sobre as próprias impressões e que elas os levarão onde precisa estar. O anel está aqui. Isso significa muito. Isso significa que nos mortificamos através de nossas impressões. Nos esfaqueamos, nos martirizamos, nos imbecilizamos, nos empobrecemos através das piores impressões e que somos guardiões dela. E de sobreaviso, e de todos os seres que sempre trato assim com as mãos, de todos os seres, estão alinhados
Então, por curiosidade, não estão aleatórios no ar, andando para o ar de tudo. Estão aqui, como todos vós, dentro de um ímpeto, dentro de um convite, seja o que for que estão aqui, enfileirados e sentados numa cadeira, ou num tipo de cadeira, ou num tipo de roupagem. Por todos os cantos desse mundo, tudo é igual. E do outro lado, da onde estamos tratando, as impressões estão sob o comando, apenas que alguns têm a revelação disto. Então, de muitos que estão aqui, estão procurando a impressão que tinham do seu papai. Desesperados, tá? Pela impressão que tinham. Talvez o seu papai esteja fora de todas as impressões, e estamos ali com a impressão do nosso papai, da nossa mamãe. Saibam disto. O que caracteriza estar aqui ou não é insignificante. Porque é insignificante, porque assim o é. E não há o que mude. E estamos numa aragem, um bem-vindo especial entre nós todos aqui, já que há muitos seres invisíveis que estão desatrelados a todas as impressões, e desatrelados deles continuam sendo natureza humana e espiritual, porque são 7 entradas que os fazem assim. Então os olhos podem ter a primazia de investir o óculos de muitas velocidades, até os óculos daqui, neste campo de vida de terra, e olhar como todos estão olhando. Só que tem a primazia da retenção de tudo que sustenta tudo. Então, na primazia de quê? Daquilo que possa facultar a possibilidade de esvair isto, não esvai, isto exuda. Quando estão aqui, eles podem exudar isto e trazer algo para todos nós aqui. Que podemos ter a dignidade de que isto não é uma curiosidade, um circo, que fomos assistir para o que era curioso e para nos distrair. Então é direito nosso tratar assim, como é direito de todos vós tratar como quiserem. Então está aqui para todos nós. Isto quer dizer para todos vós que é algo hospitaleiro, natural e simples. A comunicação entre os seres, a comunicação entre os espíritos, porque sois espíritos, sois todos vós apenas espíritos, e são fantasmas também. Não sei quem mais é fantasma, se estes seres encarnados aqui na minha frente ou os outros que estão lá. Não sei quem tem mais medo um do outro. De um encarnado, dentro de um sonho, encontrar aquele que está fora desta coisa, levar um susto e sair correndo. Não sei. Não, o Big Mael não sabe. É assim. Então a primazia para mim, para nós, quando podemos ter a revelação que estamos muito longe da fonte. A fonte é o que tratamos agora. É o fundamento. Se muito longe de qualquer curiosidade que seja existencialidade, sois existencial, então tem algo? Tem algo. Não tem algo? Que sois existenciais, não tem modo que não seja, e de que a vossa própria existencialidade é uma curiosidade que vê de longe, é uma desconexão.
A existencialidade é o grande correio, leva para todas as partes o existencial. Então, o existencial, nele consta aquele equipamento pequeno que chama-se revelação, mas quando ele é uma curiosidade, porque podemos ter a impressão disto em separado e ela se permanecer e ser sustentada. Então, quando a existencialidade desaparecer daqui a pouco, na próxima vez que esse sol gigantesco subir e aparecer, como se fosse obrigação dele para nós, tudo é obrigação. E quando ele vier e levantar, saiba, se a existencialidade não tiver a menor importância, for curiosidade, estamos longe da fonte. É simples. Isto é uma bússola de Eurípides Barçanufo. Amanhã cedo. Se a existencialidade for apenas uma curiosidade, por acaso que lembrem, estão longe do efetivo e estão dentro de suas impressões das piores. Ora, Abigail, o que é uma boa impressão? Então tem alguém que diz, não, tem uma boa impressão de vós. Quer dizer que a boa impressão é algo que combina de uma impressão para outra impressão e que tem uma qualidade parecida, que diz, tem uma boa impressão de vós. A qualidade da impressão é igual à competência do ser da natureza humana e espiritual, através dela, confeccionar a sua própria roupa. A impressão é a competência de um ser da natureza humana e espiritual, como uma grande oficina, realizar a proeza de que jamais será pobre e miserável. Isto é a existencialidade. E a impressão, sim. Então, através de uma impressão, se fez uma cadeira, todos estão sentados. Isto é uma boa impressão, não é? Então, a impressão é como a impressão. Onde se faz impressão? No mundo das leituras, onde se faz impressão? Quer dizer, todas as impressões dentro das leis que codificam a vida, que codificam a distância, que codificam o tempo, são impressões, mas elas são equações exatas. 2 mais 2 são... Experimente fazer a impressão de que 2 mais 2 são 5. Coloque em vossas vidas, coloque em vossos bolsos, coloque em vosso trabalho, para ver o que dá. Então tratamos de fundamento. O fundamento de uma língua é uma só. São muitas línguas, cada uma tem o seu fundamento, mas essa língua difunde-se como uma só. De outra maneira, não é compreensível. Se temos a qualidade e a competência de tratar de impressões e realizar obra-prima de um quarto especial, recriado com todas as impressões, e através delas olhamos o mundo. Através dela, olhamos o milagre. Através dela, olhamos o que é esquisito. Através dela, olhamos o odioso. Através dela, e sempre. E ficamos assim. E se tiver que olhar, vai ser através dela. Como um relógio. Como um relógio. As impressões se multiplicam na mecânica da natureza humana e espiritual, dentro de todas as áreas.
Quando uma impressão coletiva gigantesca se forma o nazismo, junto com a idolatria. Então, o nazismo, junto com a idolatria, pode ser o que formatamos dentro de nós, com as impressões que temos, e elas se tornam. Então, se é algo que temos que ter um cuidado, quem ter um cuidado? O dono da oficina. Porque as impressões que pode realizar, elas são sustentadas. Se escolhemos dentro de todas as justificativas piores possíveis, a impressão que temos algo, ela se torna. E ela é aleijada. E ela se torna aleijada e vemos o mundo aleijado. Vemos as relações aleijadas. Será que vão levar esta bússola para amanhã? Dentro do tempo. E saibam que não são imortais. Todo dia. E sendo assim, cada dia, temos um teste definitivo para sermos dignos para nós mesmos. Se temos a competência de justificar e ficamos aprisionados dele, então temos um cuidado muito grande, mas muitíssimo grande. Então, nesta boa aventura entre nós, exudada de presente para nós, de presente por seres que aqui estão, que simplesmente exudam. Eles exudam algo assim, do invisível até para o campo de vida de encarnados. Olha bem. Uma fonte exuda. Uma essência exuda. Então, na competência dessa estadia de todos nós, então saibam, a Big Mael não está na competência de superioridade, está na competência desesperada e estremecida de que possa demonstrar a fonte. Todos vós, dentro do fator criação e do fator de que cada um dentro lá de onde se conciliou, e dentro de uma amálgama de centenas, dezenas, milhares de anos, até a formatação disto que sois. Cada um dentro de uma matriz, e cada um dentro de um dom específico. Cada um dentro de algo que é único, dentro de combinações infinitas, mas dentro da natureza humana e espiritual. Podemos, então, ter algo de combinações infinitas, mas sempre um. Acontece, filhos desta vida, que este grande engano, onde formatamos água, que é a existencialidade e a curiosidade, que o elemento água é curiosidade, não é desta vida, são de muitas vidas, muitíssimas vidas, por isso estão encarnados. Não há encarnados onde não esteja desviado disto. São personagens, são frutos de centenas de miragens, centenas de impressões, utilizando os recursos que sempre vêm. Isto quer dizer que no prosseguimento disto, existem todos os seres da natureza humana e espiritual, onde a existencialidade é uma curiosidade, está em muitas faixas
muitas e muitas, cada uma dentro de uma amálgama, dentro do que mais compete de estar mais próximo às suas impressões, piores possíveis, escuras possíveis, um pouco menos escuras, e seja o que for, implacavelmente sustentadas. E aquilo que tratamos como atmosferas, já que aqui é uma atmosfera, a atmosfera do reino, do campo de vida de encarnados, onde todos vivem numa coisa dessa atmosfera que não seja, não estariam mais. Nenhum de todos os seres que se acham tão importantes, 2 bilhões que estão nesta terra, nenhum. Então isto é uma atmosfera. E olha como é. Então existem outras atmosferas que acomodam centenas de milhões de impressões de um modo ou de outro. O que significa atingir outro campo de vida? Significa que deste campo de vida estamos totalmente despertos. E significa também do que estamos despertos, toda a trama que realizamos dentro de nosso esquecimento. Porque ela se sustenta, puxa, traz, leva. Ficamos à mercê de tudo isto. Então isto não é certo e não é errado. É o exato, e é e é a lei. O certo é não empobrecer na loucura. O errado é enlouquecer por completo diante da competência máxima da natureza humana e espiritual. Só isto. O errado disto produz errado. O errado disto trama no errado. Ou imobiliza no errado, de tal maneira que o débito é tão grande que a imobilidade é absoluta. Agora, tratando talvez de curiosidade, compete dizer, dentro de ritos de passagem, para finalizar essa interlocução entre nós, e de que a Big Mael trata desesperadamente daquilo que vejo de cada um dentro do fundamento. Não é possível que não seja um milagre. Dentro das impressões de cada um, pegaremos todos, enfiaremos numa caixa, enterraremos a 300 metros de profundidade. Se temos valor pelas impressões, não temos nada. Se temos valor dentro do fundamento, temos tudo. E nesta finalização, em alguns ritos de passagem significa que eles sempre são iguais e permanentes, porque eles estão definidos como não como impressão de que seja, porque são. Está numa competência de união, de competência de totalidade, de um ponto a outro até que a totalidade exista. Então, há ritos de passagem, muitos, do convívio natural de todos nós, são ritos de passagem que se combinam todos os dias, ou em algo de grande festividade, ou no nascimento, ou numa morte, ou seja o que for. Ou na combinação possível de um milagre, que se torna apenas impressões, e assim, e assim, e assim, na competência disto, como um demonstrativo, o ser da natureza humana e espiritual, que dentro de impressões infinitas e muito longe de qualquer fundamento, dentro de um débito, porque dentro de qualquer engano, existe um débito daquilo que recepcionamos e aquilo que se esvai, ou daquilo que se retém, como tudo na vida até os vossos bolsos, daquilo que esvai e daquilo que retém. Então, este ser da natureza humana, então, dentro de um estremecimento enorme, sabe que tudo que deste mundo, de todas as impressões possíveis e da obra-prima disto, que trouxe todo o seu aprisionamento em totalidade,
E teve uma revelação disto. Então tenho a proeza de que dentro desta proeza e desta revelação, algo surge, o cumprimento de uma vida, 2, 3, ou seja o que for, em desespero, estremecido, porque está muito longe de casa e está com um amontoado de impressões, uma pior que a outra, como um tormento. Quando isto aconteça, saiba, se estiver no campo de vida de encarnado civilizatório, ele vai dar tudo o que é possível. Ele vai dar dormitório, ele vai lavar, ele vai dar o que comer, ele vai dar o que se distrair, ele vai dar tudo o que é possível. Mas este ser da natureza humana e espiritual já espiou tudo isto. E não há o que o lave, senão seu estremecimento por algo superior que o lave, porque nesta terra é impossível. Nisto acontece algo. Dentro deste intento, dentro deste pino que sobe, tem a revelação, existem seres que ficam olhando assim. Quando isto acontece, este ser se aproxima e diz: está me ouvindo? Então ele escuta: estou ouvindo. Então agora sim, siga-me. E dentro desses traçados todos vai ter o caminho exato. E vai ter a diligência que acompanhe. E vai ter tudo. Apenas assim. Apenas assim. De outra maneira, poderíamos ter, de que modo discutível dentro disto? Então, é muito natural que nos últimos momentos de um feto, em desespero, precise nascer. E terá todos os elementos favoráveis para que nasça. Da expulsão, do tempo e de tudo que respire. Mas isso não aconteceu com todos vós, aconteceu? Caíram da árvore aqui nesta terra? Então é assim. No sobreaviso máximo sempre há competência. Mas então, se não houver, e se for curiosidade amanhã, saiba, amamos todas as nossas impressões e as impressões dos nossos semelhantes e fazemos daquilo a nossa vida. Sendo da primazia que primeiro que ficamos intermináveis, primeiro que fizemos nós mesmos tudo, segundo e tudo isto, e mais aquilo e tudo isto. Deste modo, o pino não sobe. Mas como para um feto o pino não subir? Então estão no útero, estão embocados e vão desembocar. No contingente deste ser que estamos tratando. Quando este pino desta revelação e não forria de tudo que se determina de que ele pudesse desesperadamente tudo que possa ser estaria dentro das impressões. Existe algo que dentro disto, na competência da retenção, daquilo que o sustenta e retido, ele totaliza-se. Quer dizer que a unha do pé e o cabelo não é uma curiosidade, nada mais é curiosidade, é um milagre. E quando totaliza-se, significa que também totaliza uma potência, uma velocidade mais, como quiserem, e nisto outra puxa, abre-se uma vertente, abre-se uma passagem, como queiram. E esta passagem tem as mãos tão próximas de oferecer como aquelas que tem. Por quê? A Big Mel está tratando de uma impossibilidade. A Big Mel está tratando de toda a competência de vós mesmos, que é infinita. Não estamos falando de um alienígena,
Não estamos falando de um gnomo, estamos falando de vós, cada um de vós, e de Abiquimael também. Então não estamos falando que um alienígena, chega um momento ele tem uma competência, estamos falando de todos vós, e de todos os seres que estão aqui. Quando afagamos nossas impressões e de que elas se tornam o nosso alvo, então recordem disto. Então, quando estiverem afagando vossas impressões, e que deem afagar as impressões perante a espiritualidade, é um flagrante. Perante os guias como de transporte, é um flagrante. Perante o ser que está ao vosso lado, é um flagrante. Se em um momento é curiosidade um flagrante para nós, então o que nós tornamos? Então este ser da natureza humana e espiritual aceita seu destino desta passagem, sabe que vai deixar tudo para trás. Mesmo que retorne, não será deste mundo. Tudo, nem um afago, absolutamente nada. Aceita seu destino e aceita a proeza. Neste que aceita, então sim, um guia. Mas o guia do guia, porque o guia penetrará junto. E nesta passagem, rompe-se o tempo. Bom, rompe-se uma escravidão, o tempo. Então rompe-se de tal modo que existe algo que precisa estar pronto, na totalidade, para suportar o quê? Tudo fica diferente. Tudo. Continuando no ser da natureza humana e espiritual, ora, aí atinge uma paragem. Esta paragem consciencial, esta paragem não é um local onde vai ter uma paisagem bonita, azulada, nem vermelha, nem amarela. Consciencial, um lugar do descanso. Ora, então nisto há algo. Poderíamos dizer que estaria na consciência divina, poderíamos dizer tanta coisa. Esta paragem do descanso significa que o efetivo de vidas e vidas e vidas traz um cansaço gigantesco. Nos acostumamos até o próprio peso. Então o descanso é tão efetivo de que aquilo que ele pode pensar, porque ele pensa, e daquilo que ele pode sentir imenso, e falar, eu cheguei no céu, no paradeiro do céu. Naquele lugar não existe tempo. Então, um segundo, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Imediatamente, no âmbito daquilo que é impossível tratar de mais um rito de passagem, entra num estado de gratidão consciencial. Diz respeito que quando entra nesse estado de gratidão, a gratidão vem de uma entrada do emocional humano, uma entrada, todos têm, que está imiscuída de todos os modos possíveis com tudo o emocional humano, de todas as partes. E quando isto acontece, a gratidão é uma efusividade tão gigantesca. Então a gratidão só há algo por aquilo que o sustenta, para aquilo que dentro da sua existencialidade, de sua própria luz e de tudo, que ele não fabrica, por aquilo que o fornece, o que o sustenta, uma gratidão imensa.
Este lugar é um lugar que entra, ele como uma flor abre. Então floresce a gratidão, não uma gratidão por algo de todo o nosso egoísmo, de nossas impressões. Ele é um fundamento, gratidão. Naquilo que podemos dizer do acontecimento disto, aflora algo, a oração. Não, porque existia um precedente de que precisava orar, de que tinha um lugar para orar. A oração que está no reino efetivo, daquilo que podemos tratar nesta terra, da fé. No consignado disto em oração, significa que só um reino correlativo e direto, o Pai, o sustentador, e aquilo que recepciona a possibilidade de estar existindo. E nisto, como um sinal não de obrigatório não, mas um consignado de dignidade. Duas mãos, palmas das mãos na altura do coração. E no que condiz a esse ser da natureza humana e espiritual, que não é um alienígena, que é igual a todos vós, potencialmente, identicamente, como todos nós. Então, oração, estar em oração, significa que estamos na polis, estamos receptivos dentro da criação. Receptivos dentro da criação. E desta criação e da inteligência da criação. Um reino gigantesco. E na pólice disto, oramos para quê? Não oramos para nada. Somos antenas da inteligência maior. E temos a certeza absoluta que qual impressão que nós temos pode ser um desvio, e que se formos antenas de algum modo, de alguma impressão, seria algo que esvaziaria isto. Na prodigalidade da inteligência que promove todos nós, que promove tudo. Há três vertentes que faz parte de um rito de passagem sempre igual, que se completa, faz o circuito e se completa. Três vertentes. Dentro do indicativo desta ordem, um grande indicativo significa que está dentro da premência. Um ser humano da natureza humana e espiritual tem uma premência de estar próximo a cada um de vós. Cada um. Porque nestas vidas todas estiveram juntos, e se agora tiver uma luzinha acesa, ele quer se aproximar, o que ele vai falar? Ele colocará as mãos em cima de vossas mãos, porque este ser da natureza humana e espiritual tem mãos. A Abigail também tem mãos. Ou imaginaria que a Abigail teria o quê? Isto é um contágio. Então isto não é curiosidade. Curiosidade é curiosidade, contágio é contágio. Então uma premência de reencontro assinala algo que traz um guia e que traz a possibilidade de estar aqui. E traz a possibilidade de reencontrar. Isto quer dizer que a premência deste ser, então, é um ser com uma grande dignidade, pode encontrá-los, pode nos encontrar.
Então, o ato de dignificar a obra é por natureza. Não precisamos nos ajoelhar, nem nos sacrificar. Não precisa, porque nós já criamos a circunstância toda de nos sacrificar. Não precisa mais. Eles ficarão presentes. E isto é belíssimo. A segunda vertente, esclarecimento sobre os guias, que sempre. Quer dizer que as impressões de confusão do que significam os guias, indignidade pelos próprios guias, porque fizeram eles de tudo. Carregadores já fizeram de tudo. Já fizeram dos guias que afastem os maus espíritos. Já fizeram dos guias que arrumem o local de possa arrumar e ganhar. E ganhar mais. E guias também não são curadores. Guias são guias. Então, quando chamamos de guias curadores, então não são guias, são curadores. Então, muito simples e rápido. O montanhista se perde. Morrerá de sede, de fome e de frio. Encontra um guia e o guia diz: me acompanhe. Naturalmente, seguirá a trilha do guia e o guia levará até sua estação, até o local onde ele saiba onde está. Ele não vai morrer de sede e de fome. Este é um guia. Então, o ser curador não haverá de ter este consignado. Um guia é um guia. E o guia só tem a condição de levar quando estamos acordados na petição e na premência. Este guia diz assim, lá nas montanhas: é longo, deixe tudo isto que trouxe aí. Este ser está tão desesperado e com sede e com fome, que larga tudo, e mais tudo, e segue este guia, e se salva. Vai beber água e vai comer. Então, de que tamanho um grande guia que podemos acolher que lhe diz? E qual é a premissa que temos, a sede que temos, para que nada se importe, a não ser aquilo de maior que é possível. Está claro de um guia. E um guia, ele atua em radiações, de combinações, e para cada um tem uma combinação distinta que combina com um tipo de guia. Nesta combinação há centenas de seres, mas há guias de pequenos trajetos, de médios trajetos e de grandes trajetos. Então, os grandes, aqueles que tiveram a visão do que significa seres amontoados em impressões piores possíveis, de que eles aguardam um sinal mínimo onde eles podem se aproximar e falar: venha comigo. A terceira vertente, seres curadores. Então, há uma sede de natureza, de combinação de seres, da natureza humana e espiritual, e de seres naturais, de que toda a sua evolução e progressão não está na encarnação, mas são seres que dentro de um desígnio, podem estar juntos. Trazem consigo minerais e essências deste planeta e de outros. E tem uma intenção bravia, dentro do intento de todos que estão aqui,
de perfurar o que possível e acomodar o que precisa, sabendo que a contraparte, a contraposição é enorme. Então, quando está dentro de um intento, está dentro até de uma caligrafia, está dentro de tudo isso, isto será notável. Assim é a nossa vida. Assim é tudo. Além do que reina aqui, entre todos, centenas, milhares de seres que estão aqui, de irmãos como todos nós. Não é porque estão fantasmas que podem ter a visão dos seres que estão trabalhando. Não tem. E serão atendidos. E aquilo que podem percussionar, no ímpeto de cada um, para algum alcance, farão o possível. Então, num ambiente especial, onde nada é distração ou divertimento, é o lugar exato onde estamos dignos. O alcance desses seres diz respeito, no campo do tempo, porque todos estão, de um período curto, um período médio, um período longo. Não inventamos milagre, nem inventamos do que eles têm que fazer ou não. Eles estão tratando o máximo que podem. Dentro do mínimo, a menos, e o mais rápido possível. Está uma inteligência maior, sem alterar sem modificar o que está em nosso direito, o que está no nosso apelo, na nossa intenção, e todas as portas fechadas. Podem realizar cirurgias que rapidamente somatizam e podem ser visíveis aos olhos dos equipamentos. Ou podem realizar na obra-prima e que não estará apta aos olhos dos equipamentos. Vamos encostar nas nossas mãos, palma com palma. Estou em 4 palmas. Quer dizer totalidade. Um ato conciso de totalidade. No algo conciso deste, existe algo que tratamos como um divertimento, uma curiosidade, que é a consagração. E sabemos da consagração através de toda a condução crística com os seus discípulos, onde se consagra o feitio do Pai e o feitio da inteligência do Pai, e no efetivo de um encontro entre seres de milagre, e nesta consagração, consagra esta totalidade que aqui reinamos.
ficamos infinitamente pequenos e a consagração fica infinitamente grande. Diz respeito do tamanho da competência de todos nós nesta terra, por todos os tempos que é consignado dentro desta grande legião, e de que se transforma isso nesta gigantesca civilizatória. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Significa o máximo de atenção possível e dignidade possível, sendo que o Espírito Santo representa a totalidade de algo que jamais saberemos. Um efetivo além de todo o tempo, mas que consagra dentro do aspecto da natureza humana e espiritual. Então sempre há algo que tratamos. Então existe um modo assim, Senhor, como uma petição particular, habita-me, venha me habitar. E de outro modo, o Senhor, habita-me. De outro modo, não existiria. Não estaria sentado nesta cadeira e nem em progressão nenhuma. Pode abaixar as mãos. Dignificar esta simples obra, porque é simples. É tão extremamente simples que é o condizente de apenas naquilo que reinamos, indiscutível. O anel de Abigail continue aqui. Aquele que caminhar mais de um tanto nesta terra e não estará sob o jugo de suas impressões, retorna, eleva o anel. Estará na minha visão. A particularidade de poder estar deste dedo está que um pino disto aconteceu para este, que é intermediário deste pórtico. De outro modo, confundiria as impressões dele e ficaria o que direto para todos nós. Se temos um hóspede especial, deixamos perfeitamente limpo e vazio para que ele possa reinar à vontade e estar aprazível. Estamos encerrando. Benza a Deus e caminhe lentamente para que possa ter tempo, dar tempo de voltar e pegar o anel da Abigail de ouro.